meus amados, é um privilégio, uma alegria imensa estar com vocês hoje e repartir com vocês a palavra de Deus. O texto que eu quero ler com vocês está em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Eu peço que você abra sua Bíblia, acompanhe a leitura e mantenha sua Bíblia aberta comigo nessa passagem. Marcos 4, 35 a 41 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de iniciar esta mensagem fazendo 4 afirmações categóricas a você. A primeira delas é que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Ninguém escapa, nem homem, nem mulher, nem jovem, nem velho, nem rico, nem pobre, nem doutor, nem analfabeto, nem crente, nem descrente. Na caminhada do berço à sepultura, todos nós enfrentamos tempestades. Nós não estamos blindados, nós não vivemos numa redoma de vidro. A nossa vida não se desenvolve num parque de diversões. Nós não estamos numa colônia de férias. Aqui tem dor, aqui tem lágrima, aqui tem choro, aqui tem aperto, aqui tem luta. Se você está enfrentando uma tempestade, você não é uma exceção. Todos nós enfrentamos. As tempestades são inevitáveis. Nada pode blindar você a ponto de você passar ileso, incólume das tempestades da vida. A segunda declaração que quero fazer é que as tempestades, além de inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. Chegam quando nós não esperamos nem planejamos. E muitas vezes botam a nossa vida de ponta cabeça, transtornam a nossa agenda, mexem com as estruturas da nossa casa. E eu queria ilustrar esse ponto com a geografia onde ocorreu o episódio que acabamos de ler. Eu acho que todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, não é um mar, é um lago mesmo, de águas doces. O maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Esse lago tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse mar está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Esse lago está encurralado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã e do lado ocidental as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel há o monte mais alto do país, o Monte Hermon.
cujo cimo fica sempre coberto de gelo. Ali acontece um fenômeno ocasionalmente, de vez em quando. Os ventos gelados descem desta montanha, emparedados pelos montes, batem na superfície desse lago, e às vezes só a pino começa repentinamente uma tempestade de vento. Muito provavelmente foi isso que aconteceu aqui. É assim também na vida. Você sai de casa como qualquer outro dia, e acontece um acidente. Você vai ao médico para um exame de rotina, e descobre que está com uma doença grave. Um casamento estável e harmonioso, de 20, 30 anos, um acidente de percurso, e aquele casamento acaba ferido nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Uma situação amarga lhe acontece, e você percebe que a sua vida é transtornada com essa tempestade. Elas não são apenas inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Mas há uma terceira verdade que quero dizer aqui à guisa de introdução, é que as tempestades da vida são também, muitas vezes, inadministráveis. Eu fico imaginando que parte daquelas pessoas que estavam no barco com Jesus, discípulos de Jesus, eram pescadores, nasceram ao redor desse lago, cresceram ao redor desse lago, trabalhavam nesse lago, conheciam cada palmo desse lago, certamente já tinham enfrentado outras tempestades nesse lago e superado as dificuldades. Desta feita, imagino eu que eles devem ter pensado: bom, isso é com a gente, vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós vamos resolver essa parada. E eles se empenham, e eles se esforçam, e eles aplicam toda a perícia, todo o conhecimento que têm, mas o barco está rodopiando, surrado pela fúria dos ventos, enchendo-se de água, mostrando a carranca da morte para eles, e eles não conseguem administrar aquele problema. É assim na vida muitas vezes, irmãos. Aquilo que parecia tão comum e doméstico se transforma em algo estranho. Aquilo que nós conseguimos lidar com tanta habilidade, agora já não tem mais a mínima chance de nós termos controle. De vez em quando eu escuto a seguinte confissão: pastor, aquela pessoa com quem eu me casei, eu não conheço mais. Aquele homem amável, gentil comigo, hoje me agride, hoje me ofende, hoje me machuca. Aquele homem respeitoso hoje é um monstro. Eu não sei com quem eu estou casado mais. De vez em quando eu escuto pais, mães chorando, dizendo: pastor, aquele filho, aquela filha que eu criei com tanto zelo, hoje pisa, escarnece do legado que deixei, vira as costas para tudo aquilo que eu ensinei. Quantas vezes aquilo que você conseguia resolver com tanta facilidade, você não consegue mais. As rédeas saíram das suas mãos, o seu barco não obedece mais o seu comando, está rodopiando no mar da vida, varrido por uma terrível e assoladora tempestade. É assim também na vida. Mas há uma quarta verdade que eu gostaria de afirmar à guisa de introdução, e esta verdade é consoladora: é que as tempestades, além de inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis, elas são também pedagógicas. Pedagógicas. Você e eu cremos nesta verdade gloriosa: Deus é soberano. Deus não é colhido de surpresa com as tempestades que vêm sobre nós. Por mais borrascosa que seja essa tempestade, ela não deixa Deus constrangido, sem saber o que fazer. Saiba disso,
Se você ama Deus, até as tempestades contribuem para o seu bem. As tempestades não vêm para destruir sua vida, elas vêm para tonificar as musculaturas da sua alma. Elas não vêm para jogar você para longe de Deus, elas vêm para colocar você aos pés do Deus Todo-Poderoso. Elas não vêm para plantar incredulidade no seu coração, elas vêm para amolecer a dureza do seu coração e fazer de você uma pessoa mais dependente de Deus. Diante dessas 4 verdades, portanto, eu gostaria de introduzir vocês na passagem lida. Com a Bíblia aberta, acompanhem por favor comigo. O contexto está claro. Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E está escrito no verso 35 que, sendo já tarde, eu não sei que horas eram, muito provavelmente na boca da noite. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu acabei de passar para vocês instruções teóricas, agora eu vou dar para vocês a aula prática. Você ouve a palavra de Deus, você aprende a palavra de Deus, você memoriza a palavra de Deus, mas a lição você aprende é no mar tempestuoso da vida. É quando você passa por uma luta, é quando você passa por uma prova, é quando você cruza os vales, é quando você caminha pelos desertos, é quando você é surrado pelos vendavais da vida, é quando o mar tempestuoso parece que ameaça você. É nessa hora que você descobre que tudo que você ouviu é verdade, e Deus é o Deus da providência, do socorro, da misericórdia, que traz a você livramento no meio da tempestade. Diz a Bíblia que Jesus entra nesse barco. Se você já deu aula, já pregou, já ensinou um dia inteiro, sabe que no final do dia você está exausto. E Jesus então entra no barco, cansado, pega um travesseiro, vai lá para trás, deita e dorme. É nessa hora que chega a tempestade. E os discípulos tentam resolver o problema e não conseguem. Quando parecia que eles estavam já na iminência de um naufrágio, eles recorrem a Jesus num tom de censura e perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, faz-se grande bonança, e Jesus então agora pergunta a eles: por que vocês são assim tímidos? Por que vocês não têm fé? E eles, admirados, olham uns para os outros e perguntam: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você atentamente leu comigo esse texto, percebeu que esse texto está regido por 3 perguntas. A primeira pergunta está no verso 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus. A segunda pergunta está no versículo 40, é a pergunta de Jesus aos discípulos. A terceira pergunta está no verso 41, é a pergunta entre os discípulos. Já que esse texto está regido por essas 3 perguntas, é sobre este assunto que eu quero conversar com você nesta noite. Vejamos a primeira pergunta. A pergunta do verso 38. Essa é a sua pergunta, essa é a minha pergunta, essa é a nossa pergunta. É a pergunta da nossa angústia, é a pergunta da nossa dor, é a pergunta do nosso aperto, é a pergunta de quem está passando por uma tempestade, por uma crise na família, por uma dor na alma, por uma enfermidade avassaladora, por uma crise financeira, por um problema conjugal, por um problema com os filhos, por um problema que aperta o nosso coração, esmaga os nossos sentimentos e nos leva ao desespero, porque é a hora que você diz: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu já usei todos os meus recursos, eu já empreguei todo o meu conhecimento, eu já usei toda a minha experiência, e o problema se agrava. É quando você ora e você não vê resposta, é quando você chora e as lágrimas secam no seu rosto, é quando você jejua por uma causa e o problema se agrava ainda mais, é quando você não vê mais nada a não ser a própria morte mostrando para você a sua carranca. Nessa hora, você e eu fazemos o mesmo que os discípulos fizeram. Chegamos e dizemos assim: Senhor, Tu não importas, não vais fazer nada,
Não vais me ajudar, não vais me socorrer, não estás vendo o meu aperto, não estás vendo a minha dor, não estás olhando para as minhas lágrimas, não escutas o meu grito de socorro. Mestre, não te importa que pereçamos? A grande pergunta é por que esses homens estavam fazendo essa pergunta com um tom de censura? O que não estava bem no coração deles? Vou lhes afirmar 3 coisas que não estavam bem no coração deles. Por isso a pergunta em tom de censura. Primeiro, a dificuldade de conciliar a ordem de Jesus, passemos para outra margem, com a chegada da tempestade. Olha o verso 35. Jesus disse: passemos para outra margem. E enquanto obedecem Jesus e atravessam para outra margem, eles são colhidos por uma tempestade. Irmãos, é muito fácil você entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas. Ele estava numa rota de desobediência. Aí Deus manda a tempestade para fazê-lo voltar ao caminho da sensatez e da obediência. Então vou dizer uma coisa muito solene para você aqui hoje. Crente desviado é endereço certo de tempestade. Se você está desviado, Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Deus vai encurralar você, Deus vai enquadrar você, Deus vai mandar a tempestade atrás de você, não para destruir você, mas para fazer você voltar para Ele. Ele ama você a esse ponto. Agora, como entender a tempestade que Deus mandou lá para o mar da Galileia? Os discípulos estavam obedecendo a ordem de Jesus. O que acontece com o seu coração e com o meu, quando a gente está dizendo o seguinte: bom, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, andando com Deus, levando uma vida piedosa, o que eu espero? Vai dar tudo certo, não vai ter problema, não vai ter acidente de percurso, não vai ter tempestade no caminho. Você espera um mar tranquilo, você espera um céu de brigadeiro. Eles estão aflitos por isso, porque eles não estão se rebelando contra Jesus, eles estão fazendo exatamente o que Jesus mandou-os fazer. Passemos por outra margem. Tá bom, Senhor, vamos passar por outra margem. E aí vem a tempestade, e aí vem a luta, e aí vem a dor, e aí vem o aperto, e aí vem a aflição, e aí vem a crise. Não é fácil para nós entender isso, como não foi fácil para eles entender essa realidade. A segunda coisa que deve ter mexido com eles, para eles fazerem essa pergunta em tom de censura, foi conciliar a urgente necessidade deles com a demora de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo dentro daquele barco? Dormindo. Quem está dormindo, não está agindo. E tem hora que a demora de Deus machuca mais a nossa alma do que a própria tempestade. É quando você ora e não tem resposta. É quando você jejua e o problema se agrava. É quando você meses e meses, anos e anos, nas madrugadas da vida, chora diante de Deus por uma causa e ora a Deus por uma causa e o problema se agrava. É quando você ora pela conversão do marido, pela conversão da esposa, pela conversão dos pais, pela conversão dos filhos, pela conversão de um parente que você ama, e quanto mais você ora, mais endurecida a pessoa fica. E você pergunta como salmista: até quando, Senhor? Até quando gritarei eu, socorro, e tu não me ouvirás? Pensa comigo a história da Marta de Betânia. Lázaro está doente, Jesus não está lá, ele está ministrando a mais de aproximadamente um dia de viagem de Betânia, e Marta chama um emissário e diz: vai lá e fala para Jesus, está enfermo aquele a quem amas. Ela não precisa dizer: vem depressa, corre, Lázaro está morrendo, precisa de ajuda, cancela a tua agenda e vem para cá. Não precisa disso. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. O mensageiro gastou um dia inteiro para ir. Chega, dá o recado para Jesus, e Jesus diz para os seus discípulos assim: o Lázaro morreu. Mas o recado que chega a Marta é esse: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ora, esse recado atormentou mais Marta ainda, porque quando o mensageiro chega dando o recado, o Lázaro estava morto e sepultado.
Olha o nó na cabeça da Marta. Jesus fica mais 2 dias onde estava. Se o homem gastou 1 dia para ir, mais 2 dias Jesus fica, 3 dias. No 4º dia Jesus vai. Quando chega lá, o Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? 4 dias. Por que Jesus demorou? Falta de amor? Descuido? Pastoral? Não. Havia uma crença entre os rabinos judaicos que um morto podia ser ressuscitado até o 3º dia, como Deus fizera no ministério de Elias e Eliseu. Mas na crença rabínica, a partir do 4º dia, nenhum homem, por mais piedoso, podia ser o agente ou o instrumento de Deus na ressurreição de um morto. Só o próprio Deus podia descer e fazer esse milagre. Pois Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel se rendesse à verdade absoluta de que ele não era apenas um grande homem, mas o próprio Deus entre os homens. Quando Jesus parece demorar, ele não demora, no relógio de Deus não tem atraso. Quando ele parece demorar, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Ele está no controle, ainda que você não veja, ainda que você não sinta. Mas há uma terceira coisa que eles não estavam entendendo, por isso a crise deles. Como conciliar o desespero deles com o total silêncio de Jesus? Ora, se Jesus estava dormindo, ele não estava agindo, mas também não estava falando. E tem hora que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Sabe aquele momento que você ora e não vem nenhuma resposta? Sabe aquele momento que você jejua e não tem nenhum sinal do favor de Deus? Sabe aquela noite escura da alma, que na linguagem de Atos dos Apóstolos 27, você ora para o dia amanhecer, e você só vê escuridão na sua frente? Sabe aquele momento de aperto e você não vê nenhum sinal do favor de Deus, nenhum lampejo de que o problema vai ser resolvido? Deus fica em silêncio. Eu fico olhando a história do patriarca Jó, aquele homem que foi golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Jó era o homem mais piedoso e mais rico da sua geração, vai à falência num único dia. Muita gente dá um tiro na cabeça diante de um quadro desse. Jó, sendo um pai exemplar, enterra seus 10 filhos no mesmo dia. Muita gente se desespera por completo num quadro desse. Jó era um homem saudável e vira uma carcaça humana, uma chaga viva, uma ferida aberta. Jó, nessa angústia toda, escuta da sua mulher: você ainda conserva a sua integridade, Jó? Não vale a pena não, amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso. Os amigos de Jó vêm de longe para consolá-lo e se transformam em consoladores molestos, assacando contra ele os mais pesados libelos acusatórios, chamando-o de ladrão, chamando-o de adúltero, chamando-o de louco, dizendo que ficou rico porque explorou os órfãos e as viúvas. Esse homem, diante de desespero tal, ele ergue aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele fez aos céus 34 queixas. A resposta de Deus para ele foi um gelado e eloquente silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. Jó estava abalado em todas as estruturas humanas, ele estava no fundo do poço, mas algo permaneceu intacto no seu coração, foi a sua confiança em Deus. Ele arranca da alma um brado de esperança quando diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e por fim eu verei o meu Redentor, ele vive. E nesse momento Deus rompeu o silêncio.
E nesse momento Deus despejou em torrentes caudalosas da manifestação da sua graça e do seu poder. E Deus foi mostrando para Jó quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão magnífico ele é, quão soberano ele é. E Jó então vai se encolhendo para confessar algo glorioso. Agora, meu Deus, eu te conheci só de ouvir, mas os meus olhos te veem, e agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus restaura a sorte de Jó, ele passa a ter saúde, vive mais 140 anos, e Deus devolve o dobro das riquezas de Jó. Deus restaura o casamento de Jó, Deus restaura as amizades de Jó, Deus dá mais 10 filhos para Jó, ele tem 10 filhos no céu, 10 filhos na terra, e ele está querendo mostrar para nós uma coisa: quando Deus fica em silêncio, não é porque ele está longe, não é porque ele é indiferente, é porque ele está preparando algo glorioso para a nossa vida. Acalma o seu coração. Você pode ter perdido o controle, mas Jesus não, Ele está no controle. Mas vem a segunda pergunta. Jesus, diz o texto, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma, sossega, emudece. E eu fico olhando que o mar parece uma fera selvagem, que diante da ordem de Jesus se encolhe. O vento tem ouvidos, e diante da voz soberana de Jesus, o vento se recolhe na sua recâmara, e é uma grande bonança. Aí Jesus pergunta para os discípulos assim: por que é que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? E se você e eu estivéssemos lá, como é que nós estaríamos? Eu só fiz um cruzeiro com um navio grande na vida. Já fiz vários cruzeiros pequenos, mas em navio grande uma vez só na vida. Saiu de Santos, foi para as praias do Rio. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro na vida. Espere em Deus cumprir a promessa. Ondas de 5 metros. Uma coisa desesperadora. A programação feita no navio foi cancelada. As pessoas saíam para o jantar e voltavam cambaleando pelos corredores, vomitando pelos corredores. Uma coisa terrível. Quando nós saímos de volta, o mar muito bravo, um enjoo terrível, eu só fiz uma oração: oh meu Deus, diante de 8 horas para frente, nessa situação, ou eu durmo ou eu morro. Agora pense comigo num barco pequeno, surrado pela fúria das ondas, varrido pelo vendaval, sendo moído pela tempestade, de noite, o barco se enchendo de água, a morte mostrando para eles a carranca. E Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Mas por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo? Eu vou lhes dar 4 motivos. Para lhes ajudar, trarei um recurso mnemônico para ajudar na memória. Todos começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus: passemos para outra margem. Se Jesus disse assim: passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então eu vou dizer algo agora. Se você esquecer tudo que eu falar nesta noite, mas lembrar apenas dessa frase, já me dou por satisfeito. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Ele não é homem para mentir. O que ele promete, ele cumpre. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Acalme o seu coração, descanse. Você não está no controle, Ele está. Você pensa que o seu destino é o naufrágio, pois o seu destino é o outro lado, é o porto seguro. Quem conduz a nau da sua vida não é você, é o próprio Senhor Jesus. Ele é aquele que toma você com a sua mão direita, guia você com o seu conselho eterno e depois recebe você na glória.
Ele é aquele que está com você e está dizendo o seguinte: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e quando a minha caminhada aqui terminar, ainda que seja em mares tempestuosos, eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Acalma o seu coração, acalma o seu coração. Sabe por que a gente fica com medo? É porque a gente duvida das suas promessas. O nosso problema não é a tempestade, o nosso problema é a incredulidade. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Preste bem atenção nisso. Jesus está dentro desse barco. Mas quem é Jesus? É o Criador do vento, é o Criador do mar, é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o soberano Senhor do universo. A criatura não é maior do que o Criador. A criatura não pode ameaçar o Criador. A criatura não pode derrotar o Criador. O Criador tem controle e domínio sobre a criatura. Se Jesus está nesse barco, esse barco não pode afundar, porque o mar e o vento não podem derrotar o soberano Senhor do universo. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e se Ele está com você e está, você não precisa ter medo, você pode descansar e confiar. Irmãos amados, nós não estamos seguros porque a tempestade não existe, nós não estamos seguros porque a tempestade é fraca, nós não estamos seguros porque nós somos fortes, nós estamos seguros porque o Deus Todo-Poderoso está conosco até a consumação dos séculos. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Estava dormindo. Estava dormindo. Deixa eu fazer outra pergunta. Jesus sabia que a tempestade viria? É claro que sabia. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque tinha plena consciência de que tudo estava sob controle. Preste bem atenção nisso. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a consciência de que tudo está sob controle, apesar da tempestade. Não do seu controle, não do meu controle, do controle do Senhor Jesus Cristo. Você tem tempestade na sua vida? Tem tempestade na sua casa? Tem algum vento contrário lá na sua casa? Tem hora que o vento fica furioso na sua casa também? Tem hora que o mar se revolta na sua casa também? Tem hora que o barco da sua vida fica rodopiando, jogado de um lado para o outro pela fúria do vendaval? Tem também. Tem hora que o seu barco parece estar se enchendo de água e parece que o naufrágio é o único destino que você vê pela frente? Preste bem atenção, você pode ter paz, apesar dessa tempestade. Porque você não está mais no controle, você não tem mais o domínio da situação, mas o Senhor Jesus Cristo não perdeu 1 centímetro do controle dessa situação. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. É curioso que Marcos, o evangelista, que cuidadosamente reúne ao redor dessa passagem 4 fatores que descrevem o poder de Jesus. Se não, vejamos. Primeiro, no texto em pauta, Jesus tem poder sobre a natureza. Irmãos amados, é curioso isso. Jesus dá uma ordem e o sol para. Jesus dá uma ordem e as estrelas, chamadas pelo seu próprio nome, como nós já cantamos aqui hoje, todas aparecem, e tem mais estrelas do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Ele conhece cada uma delas pelo nome, e quando as chama, nenhuma delas vem a faltar.
Ele dá uma ordem e o mar se recolhe, ele dá uma ordem e o vento escuta a sua voz, ele dá uma ordem e um verme vai lá e corta uma planta que trazia sombra para a cabeça de Jonas, ele dá uma ordem, uma mula profetiza, ele dá uma ordem e os demônios batem em retirada, ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecer o seu comando, o universo inteiro escuta a sua voz e obedece. É por isso que você e eu cremos em milagres, porque o que criou o universo estabeleceu leis para conduzir o universo, mas ele está acima e no controle dessas leis. Segundo, ele não só tem poder sobre a natureza, não, ele tem poder sobre os demônios. Logo em seguida, no capítulo 5, Jesus desembarca do outro lado. E notem que ele desembarca na região chamada de Decápolis. Decápolis é uma palavra grega que significa 10 cidades, eram 10 cidades gentílicas. A cidade onde ele desembarca, a região onde ele desembarca, era a região da cidade de Gadara, era gentílica, as pessoas cuidavam de porcos ali, era um despenhadeiro, estava de noite, ali tem um cemitério, e tudo que você não espera ver de noite diante de um cemitério é gente viva. Não é verdade? E ali tinha um homem ferindo-se com pedras, gritando, violento, nu, tomado por 6.000 demônios, uma legião de demônios. E Jesus faz essa viagem para esse local por uma razão única. Ali tinha um homem foragido da lei, ali tinha um homem que algemas não conseguiam prendê-lo mais, ali tinha um homem enjeitado da sociedade, ali tinha um homem enjeitado da família, ali tinha um homem que não conseguia espaço mais entre os vivos, por isso morava entre os mortos. E Jesus faz essa viagem para um pária da sociedade, para um aborto vivo, porque para Jesus ele tem valor. Não tem lata de lixo no reino de Deus, não tem vida irrecuperável para Deus. Aquele que você acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução, que não tem mais perdão, que não tem mais salvação, esse Jesus liberta, esse Jesus cura, esse Jesus transforma, esse Jesus instrumentaliza para pregar a sua palavra para muita gente. Sabe por quê? Porque ele tem poder sobre os demônios. Podem ter certeza, a escola de samba Gaviões da Fiel cometeu um grande equívoco no carnaval desse ano em São Paulo, quando coloca nas ruas de São Paulo, Jesus sendo pisado por Satanás. Esse não é o Jesus da Bíblia, esse não é o Jesus que você e eu cremos. O Jesus que você e eu cremos é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. O Cristo que você e eu cremos é o Cristo vencedor, que venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o seu nome. Terceiro, Jesus tem poder sobre as enfermidades. Está no capítulo 5 ainda de Marcos, que Jesus está caminhando, uma grande multidão apertando para lá, para cá. De repente uma mulher hemorrágica, 12 anos, esvaindo-se em sangue. A medicina não pôde resolver o seu problema, seu dinheiro não pôde resolver o seu problema. E ela pensa assim: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela toca. A virtude saindo de Jesus, a hemorragia estancada imediatamente. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre as enfermidades. A medicina é de Deus, a ciência é de Deus, mas a ciência tem suas limitações. Mas quando a ciência chega ao fim da linha, ainda Jesus tem todo o poder. Para ele não tem doença incurável, para ele não tem enfermidade sem solução, para ele não tem problema insolúvel, para ele tudo é possível. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus Cristo. Mas Marcos ainda prossegue no capítulo 5, e Jesus vai para a casa do Jairo, o grande líder da sinagoga de Cafarnaum, e diz a escritura que quando Jesus chega na casa de Jairo, a sua filha única de 12 anos está morta, e Jesus bota a mão sobre ela e diz: Talita cumi, pequena menina, está na hora de levantar, está na hora de despertar. E a morte bate continência para Jesus, e a morte devolve a vida àquela menina, e Jesus, que é a ressurreição e a vida, traz aquela menina vida, e Jesus a devolve aos seus pais. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a morte. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso você não precisa ter medo, você precisa ter fé.
Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Mas agora veja comigo a cena e eu encerro com a última pergunta. Pense comigo, se as ondas estavam furiosas, o barco ia lá em cima e descia, enchendo-se de água. Jesus acalma, o barco começa a balançar suavemente, como que numa gangorra. Está de noite, os discípulos molhados, o barco se enchendo d'água. Eles estão tomados de um grande espanto, admirados com a grandeza de Jesus. Eles que já tinham visto muitos outros milagres, escutado muitos outros ensinamentos, estão diante de um fato agora que abre-lhes ainda mais a visão, que amplia ainda mais a compreensão, e eles começam a perguntar uns para os outros assim: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Sabe por que a tempestade vem? Ela vem para você conhecer mais Jesus, ela vem para você saber quão grande é Jesus, ela vem para você compreender que ninguém pode se comparar com Jesus, que por maior que seja a sua crise, por maior que seja a sua dor, por maior que seja a sua tempestade, Ele é poderoso para acalmá-la, Ele é poderoso para aquietar os vendavais da sua vida, Ele é poderoso para trazer solução para a sua família. Quem é este? E hoje nós podíamos responder esta pergunta. Este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, lá nos refolhos da eternidade, traçou um plano perfeito, eterno, vitorioso, o plano da nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que no princípio, sem matéria pré-existente, criou os céus e a terra, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales. Quem é este? Ora, este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, livrou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Ora, este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança, este é aquele que foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Este é aquele que foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo de Jerusalém, este é aquele que foi simbolizado pelos ritos sagrados do templo, pelos sacrifícios do templo, este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Tudo isso era sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Ora, este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom, o grande, o supremo pastor das ovelhas, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Este é a videira verdadeira. Quem é este? Ora, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. Este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram e os leprosos foram purificados.
Quem é este? Este é o Messias, este é o Salvador, este é o Senhor, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores, este é a nossa paz, este é a nossa alegria, este é a nossa justiça, este é o amado da nossa alma, este é a razão da nossa vida. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo as formas de servo, se humilhando até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós sangrou e chorou no Getsemane. Este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Ele é aquele que foi vilipendiado e surrado no pretório romano. Este é aquele que foi condenado à morte de cruz, mas carregou sobre o seu madeiro os nossos pecados. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou segundo as Escrituras, vitoriosamente, poderosamente, entrando nas entranhas da morte, matando a morte, arrancando o aguilhão da morte, se tornando a ressurreição e a vida. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu em glória, este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que está sentado no trono e governa o universo e dirige as nações, depondo reis e levantando reis. Este é o nosso grande sumo sacerdote, que tem misericórdia de nós. Este é o grande advogado justo, que intercede por nós junto ao Pai. Quem é este? Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, gloriosamente, para julgar vivos e mortos. Este é aquele que veio buscar a igreja para habitar com ele para sempre. Este é aquele que vai entrar com a igreja para as bodas do Cordeiro, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e conosco vai reinar pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o amado da nossa alma. Este é aquele que diz para você: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia, amém.